dúvida, podem perguntar, certo? E aí a gente esclarece tranquilamente. Bom, hoje nós vamos falar desse regime da comunhão universal, tá? Na próxima semana a gente fecha com o regime dos aquestos e o do regime da separação de bens, tá? Que aí na outra semana acredito eu que já vou passar a última atividade, porque o capítulo 5, né, está acabando. E aí, ao término de cada capítulo, a gente faz uma respectiva atividade, né? Lembrando que já fizemos uma atividade que corresponde à da união estável, né, do capítulo 4, e aí agora vamos depois fazer a do capítulo 5, que é esse do regimes patrimoniais, tá? Então vamos lá. Esse regime que nós vamos falar hoje é o regime que também é muito utilizado perante alguns casais, né? Muito embora esse regime já tenha apresentado a sua interpretação já antes mesmo do advento do vigente código, né? Ele surge durante o trâmite, principalmente dos anos 70, após a ocorrência do advento da lei do divórcio, e desde o código anterior, o regime da comunhão universal também já vinha sendo interpretado, discutido e analisado, tá? O que se propõe, professor, o regime da comunhão universal? Primeiro, a gente tem que observar a etimologia universal, né? Porque a preocupação nossa é levar em consideração que é um regime que alguns casais, obviamente, utilizam, mas tem que considerar que, precisamente, eu vou ter que considerar os bens que o casal, porventura, apresenta no exato momento, tá? Os bens atuais, que vier a conquistar após a sacramentação do seu casamento, sem descartar a possibilidade, meus amigos, de eventuais bens que futuramente eles podem também conquistar, os chamados bens futuros, né? Quer seja por uma alienação, quer seja por uma doação, quer seja por uma herança, tá? Então, pela universalidade, né, como um todo, eu vou considerar, dentro dessa regra precisa desse regime, tanto os bens que atualmente já possuo, como aqueles que porventura eu também pretenda me subsidiar, tá? Que obviamente eu vou assim receber após a ratificação desse casamento, uma vez confirmado, tá? Mas também, nós também não devemos deixar de considerar, que daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes, os bens anteriores, né? Principalmente as dívidas anteriores. Tá? Então perceba que quem elege o regime da comunhão universal vai ter esta preocupação de fazer com que toda essa universalidade de atos jurídicos sejam levados em consideração. Tá? Bens presentes, bens futuros e que porventura também há uma possibilidade de resgatar dívidas anteriores ao casamento. Tá? Dentro dessa proposta. Tá? Isso é perfeitamente possível. Inclusive, dentro desse raciocínio, e inclusive eu falei anteriormente para outra turma e falo também para vocês, o regime da comunhão universal, ele deve respeitar a formalização do chamado pacto antinupcial. Ele aceita a lavratura desse instrumento, tá? Ele admite a permanência, né, a formalização do pacto. É uma exigência. Inclusive, acho que eu já até comentei com vocês nas aulas anteriores que o pacto ele é uma exigência para todos os regimes, né? Com exceção, principalmente, da comunhão parcial, que é o regime da flexibilidade. É o regime da regra geral, tá? Então, quem eleger a comunhão universal, logo também vai estar sob a influência desse pacto antinupcial. Também é uma condição fundamental, né? Que aí fica a critério do casal querer estar sob a influência desse regime propriamente dito, tá? Por outro lado, nós também não devemos esquecer que esse regime pode ser subsidiado, ser discutido em sede de união estável. Eu não sei se os senhores se recordam para a união estável, mas eu comentei nas aulas anteriores que normalmente você não vai inaugurar a união estável, até porque isso não é regra, né? Em sede de aspecto de contratos, em sede de aspecto formal. Porém, é possível que os companheiros queiram, né, formalizar suas convenções ou
o seu, posso dizer, pacto de convivência de união estável, tá? O seu contrato de convivência. Nesse sentido, uma vez elegendo esse pacto de convivência, esse contrato, você já pode eleger esse determinado regime. No caso, por exemplo, o regime da comunhão universal. Você pode eleger qualquer regime distinto que não seja necessariamente o regime da comunhão parcial. Até porque o regime da comunhão parcial não vai precisar da formalização do pacto, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, se os companheiros tiverem interesse em quererem eleger um regime distinto da comunhão parcial, a saída é formalizar o contrato de convivência, ou pacto de convivência, e ali eleger um regime distinto da comunhão parcial, porque este já é o regime da união estável. E aí aproveita o ensejo e elege o regime da comunhão universal, tá? A proposta, o conceito, o enunciado desse regime da comunhão parcial, o nosso atual Código Civil também teve a preocupação de assim nos informar, tá? A exemplo das nossas aulas anteriores, eu gostaria também que os senhores estivessem aí com a nossa legislação, né? Aí no computador de vocês, ou de repente o Vedmeco, porque aí eu vou aproveitar o momento e também discutir, né? Todo o procedimento legal pela qual esse regime está também sendo analisado, tá? Inclusive aqui na redação, se vocês observarem aqui comigo, aqui na redação desse próprio dispositivo, do 1667, que vem direcionar toda essa interpretação para nós. Os bens presentes, aqueles porventura que você pretende eleger, sem descartar a possibilidade também de dívidas de bens anteriores, né? Desde que, obviamente, esteja compactuado, formalizado em sede de pacto antinupcial, porque aqui nesse regime é uma exigência, né? Nós temos que ter a formalização do pacto antinupcial, que aí já passa a ser uma regra, tá? Vamos ler juntos aqui o 1667. Diz o seguinte, vamos lá, todo mundo já está com a legislação aí, né? O regime da comunhão universal importa o quê, meus amigos? A comunicação de todos. Olha aí a regra da universalidade, né? A comunicação de todos os bens atuais e futuros, né? Presentes e futuros dos cônjuges. E também eu não estou falando só de acervo, né? Eu também estou falando de dívidas, tá? Dívidas passivas com as suas exceções, né? Então, ele, por ser uma regra universal, tudo que envolver determinados patrimônios, inclusive débitos, ficará da incumbência do casal, na ingerência desse casal a se subsidiar, tá? Haverá essa comunicabilidade. Daquilo que porventura eu já apresente atualmente, tá? Que eu já conquistei. Se alguém de repente me contemplou, ou se de repente eu mesmo procedi uma alienação, juntamente com o meu cônjuge, né? Ou de repente com um companheiro, se for o caso. E aí comunica-se. Isso vai ser refletido em sede de uma partilha, caso futuramente, se for o caso acontecer. Se de repente o casamento se finalizar por sede de divórcio. E a lei acabou de informar também bens futuros, né? Aqueles que porventura também vierem adentrar na relação, principalmente se alguém te contemplar, como eu já havia iniciado a aula, né? Com o exemplo da doação, tá? Dívidas também é uma realidade. Dívidas que o casal assim vai constituir após o casamento. Dívidas futuras também, que é possível dentro de, por exemplo, uma prestação habitacional, de repente um consórcio, tá? A formalização da aquisição de um bem imóvel, pagamento de prestações, mesmo que o casamento tenha sido finalizado, mas essas dívidas vão permanecer. Ou seja, ainda elas não cessaram. Haverá uma perpetuidade. Vamos também adentrar aqui na regra da comunhão universal. Ambos vão ser responsáveis por isso, tá? Dentro em sede de partilha. Todos têm que compactuar. Tanto João quanto a Maria deverão também resgatar, quitar essas dívidas futuras, tá? E daqui a pouco eu vou falar para vocês que é possível também resgatar atos pretéritos, principalmente dívidas anteriores, tá? Indubitavelmente correlacionados ao casamento, tá bom? Então perceba que se o casal quiser eleger esse regime, ele vai ter que estar ciente que tudo é possível ser comunicável, tanto presente quanto futuro, sem descartar também o passado, e também levar em consideração a exigência do pacto, que é uma suma importância, né?
nós temos que direcionar toda a interpretação para esse instrumento, que é uma exigência nesse regime propriamente dito, tá? Agora, como toda regra, tem o que, meus amigos? A sua exceção. É possível também que nós possamos observar a exclusão de determinados bens, né? A regra da incomunicabilidade. O que que realmente não vai ser perpassado, né? O que que não vai ser transmitido, o que que não vai ser comunicável, tá? A exclusão de determinados acervos dentro desse procedimento propriamente dito, dentro desse regime, tá? O que que vai ser excluído? A exemplo da parcial, porque todos os regimes, meus amigos, ainda bem que vocês estão aqui, já adianto, que a incomunicabilidade também tem que ser direcionada para todas as demais modalidades de regimes, tá? É uma exceção. A exclusão, a incomunicabilidade, garante aquele determinado cônjuge gerenciar a título próprio, sem ter aquela finalidade, sem ter aquela preocupação de dividir os esforços, né, perante o outro determinado cônjuge. A responsabilidade tão somente é sua, né? É de natureza autônoma. Você não vai formalizar, fazer com que a outra parte também venha a ser responsabilizada. Então, os bens incomunicáveis são da sua gerência própria. Você não vai ter justamente a primazia, né, a incumbência de direcionar também essa responsabilidade, regra geral, para outra parte. Tá? E isso está sendo discutido aqui na redação do artigo 1668, tá? Que é a regra justamente da exclusão. Vamos observar o que vai ser excluído, o que não vai entrar na partilha futura, o que vai ficar na incumbência somente de uma das partes. O 1668 diz o seguinte, né? São excluídos da comunhão. Olha a palavra excluídos, né? Quer dizer o seguinte, são direcionados sob a natureza da incomunicabilidade, formalizados a título singular. Número 1, vamos lá. Os bens, vamos explicar de um por um, né? Os bens doados ou herdados com a cláusula grifa, cláusula de incomunicabilidade, e os subrogados em seu lugar. Você sabe o que é subrogação, né? Quando você pretende substituir um bem conquistado, de repente, a título próprio, né, pelo seu próprio esforço, e você pretende, né, substituir esse acervo por um outro acervo. Muitas das vezes de um novo modelo, de uma nova marca, né? Não vai deixar de considerar a titularidade desse bem para o seu interesse. Ou seja, continua sob a sua responsabilidade, tá? Porque você simplesmente substituiu um bem anterior por um novo bem, tá? Pois bem, mas o que eu chamo a atenção aqui para vocês, que eu ainda não terminei a explicação, é a chamada cláusula de incomunicabilidade. Cuidado, vocês acabaram de grifar, né? Não sei se vocês grifaram. Bens doados ou herdados. Eu vou tomar um exemplo aqui. Vamos imaginar, por exemplo, que eu vou eleger o seu João. O seu João é casado com a dona Maria, tá? Eu, professor Ari, quero realizar uma doação de um bem. Ou, de repente, até formalizar um testamento, porque está dizendo aí bens herdados, né? Mas vamos imaginar que eu vou iniciar pelo ato de doação. Eu elejo o seu João, tá? Como donatário, mesmo sendo o seu João casado com a dona Maria, tá? E aí eu vou querer contemplar o seu João com um determinado bem. Vamos imaginar esse bem aqui, eu vou doar para ele, tá? Ele na condição de donatário e eu na condição de doador. Porém, não basta somente eu doar esse bem. Eu resolvi, enquanto doador, formalizar um contrato de doação e gravar uma das cláusulas de natureza a título de incomunicabilidade. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, que a partir do momento que eu gravar esse bem sob cláusula, sob a natureza de incomunicabilidade, significa dizer que esse bem, uma vez doado, não será passível de ser comunicável, de ser negociado, de ser transferido futuramente para um outro determinado eventual sujeito, tá? Ou seja, ficará na gerência, na incumbência, na responsabilidade somente do donatário assim fazer o ato de conservação desse acervo, até porque ele passou a ser um novo titular, na condição de donatário, tá, queridos?
Então, percebamos juntos. Eu, professor Ari, doei um bem gravado de uma cláusula incomunicável para o senhor João. Mas o senhor João é casado com a dona Maria. Sim, mas eu somente singularizei. Quer dizer o seguinte, se um dia também acabar o casamento, a dona Maria não tem como resgatar esse bem. Regra geral, né? Porque ele já foi formalizado, reconhecido a título singular, desde o exato momento em que eu procedi a essa doação, tá? É óbvio que o seu João, enquanto vida ele estiver, ele não vai poder querer novamente alienar, proceder em nenhuma venda, nenhuma doação para um outro sujeito, porque esse bem passou a ser de natureza personalíssima, né? A título singular. Mas existe uma exceção, como toda regra, tem uma exceção, tá? Regra geral, como eu já havia falado para vocês, a dona Maria, se um dia se divorciar, regra geral, ela não resgata, né? Só tem uma possibilidade, professor, né? Inclusive, eu não coloquei no material, mas se vocês quiserem, vocês devem anotar, que é a redação do dispositivo do artigo 499 do Código Civil. Esse dispositivo, que daqui a pouco vocês podem ler tranquilamente, quer dizer o seguinte, traduzindo, olha, tudo bem, eu recebi um bem gravado de natureza incomunicável, no caso, o seu João. Porém, considerando que eu sou casado com a dona Maria, eu, se tiver interesse, eu posso, de repente, realizar um negócio jurídico interpartes entre o próprio casal, entre a mim, senhor João, e dona Maria, que é minha esposa, tá? Ou seja, entre os cônjuges, é possível que haja, de repente, a regra da alienação. Porque esse dispositivo, depois vocês vão verificar, que a incomunicabilidade de bens gravados não necessariamente vai gerar, meus amigos, o quê? Uma inaliabilidade entre os próprios cônjuges, né? Eu acho que é isso que deve estar informando o dispositivo 499. A incomunicabilidade não necessariamente vai gerar uma inaliabilidade, ou seja, eu posso tranquilamente, mesmo tendo sido contemplado por um bem gravado, por uma cláusula de incomunicabilidade, tranquilamente chegar com a minha cônjuge e formar ali, negociar, formar uma espécie de um negócio jurídico, estabelecer, né, uma espécie de um negócio jurídico para fim de alienação. Vender uma parte desse bem, ou um percentual desse bem, parcialmente ou totalmente, tá? Porque aí eu vou estar com embasamento legal de proteção, com base justamente nessa redação desse dispositivo. Então, muitas das vezes, né, algumas pessoas perguntam, quer dizer que a incomunicabilidade entre os cônjuges não gera inaliabilidade? Não. Desde que isso seja feito, seja formalizado, consignado, e caso venha a ocorrer o rompimento desse casamento, tem como provar, né? Que durante o estágio da constância da sociedade conjugal ocorreu justamente esse negócio jurídico entre uma alienação de um acervo, né, de um determinado titular para um outro determinado titular. E por coincidência, um cônjuge que recebeu de um terceiro, de um doador, e quer agora contemplar esse bem recebido, doado, né, para com o seu cônjuge assim negociar, alienar totalmente esse bem ou parcialmente ele, tá? Então essa observação que eu acho que você já deve ter anotado, né, que a incomunicabilidade não necessariamente gera essa inaliabilidade entre a própria sociedade conjugal, entre os cônjuges, isso daí torna-se uma exceção. Porque a partir do momento que você recebeu um bem gravado de uma cláusula de incomunicabilidade, de um terceiro, de uma terceira pessoa, enquanto cônjuge, agora você quer transferir uma parte desse acervo para o seu próprio cônjuge, fazendo assim para com ele, estabelecer para com ele um negócio jurídico de natureza de alienação, tá? Ficou claro isso? Conforme reza a redação desse dispositivo, tá? Que aí se torna uma exceção, tá? Isso com base legal. Mas, além disso, que eu estou observando também aqui no material de vocês, nós temos a seguinte situação, tá? Vamos ler aqui o inciso número 2, que é bom a gente sempre dar uma observada.
O 2, meus amigos, diz o seguinte: olha, professor, nós temos aqui o seguinte: os bens gravados de fideicomisso. Grifa essa palavra, né? Fideicomisso também é um contrato de natureza testamentária. Nós vamos agora adentrar na regra do testamento. Claro que hoje não é dia de explicar esse estudo, tá? Mas daqui a pouco eu vou só dar uma informação acerca dessa situação de fideicomisso, tá? Vamos continuar a leitura. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizar a condição suspensiva. Vamos por partes. Calma. Não se preocupe que esse inciso segundo ele vai ser analisado com muito mais veemência, né? Mais especificidade, mais detalhes no próximo semestre, quando vocês estudarem direito das sucessões. Até porque eu acabei de informar que isso é de natureza testamentária, dentro do estudo do testamento, tá? A condição fideicomisso, né? Herdeiro fiduciário, fideicomissário, todo esse conjunto nós vamos estudar dentro do estudo do testamento, tá? Então, o que quer dizer a condição fideicomisso? É uma cláusula que o testador, vamos imaginar, por exemplo, o professor Ari é o testador, que vai querer formalizar um testamento e eleger, por coincidência, o casal de amigos, tá? Vamos imaginar que o professor Ari queira realizar um testamento para contemplar o João e a Maria, que são amigos dele, no caso, meus amigos, né? O João, por exemplo, eu, obviamente, vou estabelecer para com ele uma obrigação para fins de conservar essa herança, esse legado que eu quero realizar em sede de testamento, tá? É um chamado herdeiro provisório, né? Que eu vou denominá-lo de herdeiro fiduciário, tá? Anotem, se vocês estiverem anotando, por favor, fiquem à vontade. Mas esses detalhes não se preocupem que no próximo semestre eu vou dar maior ênfase. Mas hoje eu vou dar um enunciado, respeitando esse inciso aí, já que ele apareceu, tá? Então, o casal, João e Maria, casados nesse regime da comunhão universal, por coincidência, ambos foram contemplados por esse testamento. Só tem um detalhe. Um herdeiro, que é o João, está de natureza provisória, para fins de conservar essa herança ou esse legado, tá? Que ele mesmo foi estipulado pelo testador. Quem pôs essa condição fui eu, enquanto testador, tá? Que durante determinado momento, enquanto existia essa obrigação, enquanto existia esse evento, a gente não sabe se pode ser incerto ou certo, que existe diferença de condição em termo, que vocês já sabem. Dentro dessa perspectiva, o João ele deve iniciar a administração dessa herança. Qual o nome do herdeiro? Herdeiro fiduciário, né? Herdeiro temporário, tá? O João está funcionando ali como esse porta-voz, essa ponte de comunicação entre o testador, Ari, com o verdadeiro herdeiro legitimado, que no caso é a Maria. Na verdade, esse patrimônio, essa herança, que agora eu vou chamar de herança, né? Até porque eu vou falecer um dia, esse testamento um dia vai ter que ser lido, tá? Essa herança, na verdade, é da Maria. Meu propósito foi nesse sentido. Só que a lei acabou de te dizer qual é o direito da Maria chamada herdeira fideicomissária. Qual é o direito que a Maria tem, no caso, antes, né? Enquanto existir essa condição. Ela vai trabalhar, no caso, com uma expectativa, né? Existe uma expectativa de direito para fim de conservar também essa herança futura, a partir do momento que ela vier a receber, tá? Então, por enquanto, nós estamos trabalhando com essa expectativa. A gerência de imediata da conservação dessa herança vai ser do João, na condição de herdeiro fiduciário, porque ele é a ponte para que, posteriormente, quando finalizar o seu dever de casa, quando finalizar a sua obrigação de conservar, ele vai ser substituído, haverá uma permuta, uma substituição
de herdeiros, de titularidade de herdeiros. Retiraremos da relação o herdeiro fiduciário, que é o senhor João, para que posteriormente adentre na relação a senhora legitimada, verdadeira herdeira, fideicomissária Maria, tá? E aí uma aluna uma vez me perguntou, professor, como é que vai ser essa troca, essa mudança de titularidades, né, de herdeiros? Tudo isso é estipulado através da chamada cláusula de fideicomisso, tá? Quem estipulou, obviamente, fui eu. Porque fideicomisso é você substituir algo por alguém, substituir algo por alguma coisa, tá? A palavra vem do latim. Você vai fideicomissar, você vai substituir, você vai deixar uma situação posto para que logo em seguida outro adentre nesta relação, tá? Então essa incumbência, meus queridos, a responsabilidade de realizar essas mudanças de titulares entre os polos de herdeiros é dever de casa do testador. Mas para isso, o testador estipulou uma obrigação, estipulou uma condição. E já está dizendo, ela é suspensiva por enquanto para o herdeiro fideicomissário. A Maria ela ainda não pode se legitimar, resgatar aquela herança, aquele legado, se habilitar naquela herança, naquele legado, enquanto o herdeiro fiduciário estiver o quê? Cumprindo com a sua obrigação. Traduzindo para vocês, respeitando ainda vocês que ainda não estudaram sucessões. Enquanto o senhor João ainda tiver um dever de casa para fazer, eu mesmo estipulei o testador em vida, por exemplo, realização de uma obra, enquanto você não passar no concurso, enquanto você não se formar no curso de Direito na Fibra, parar na pericia. São condições, né, queridos? Claro que as condições têm que ser lícitas, possíveis, determinadas. Lembra, né, disso daí, né? Estudo do negócio jurídico. Enquanto o João não tiver ratificado essa condição, cumprido com essa condição, porque ele é casado, né, com a Maria, né, quer queira, quer não, ele está gerenciando já o patrimônio, que logo, logo vai direcionar para a própria esposa esse legado, essa herança, mas a Maria ela não pode ainda se habilitar, porque o João ainda não finalizou o seu dever de casa, de conservar essa herança, tá? Mas a minha verdadeira finalidade é contemplar a fideicomissária. Mas aí acreditem, a Maria, de repente, ela não pode ainda se habilitar. De repente também existe uma pendência. Ela está vivenciando um contexto excepcional, de repente ela está perpassando por uma situação até de incapacidade, mas não uma incapacidade absoluta, até relativa, passível de ser retificada, né? De repente ela está sob um tratamento de uma clínica multiprofissional, né? Ela está perpassando por tratamentos psicológicos, e para ela resgatar aquela herança, ela, por primeiro, precisa também perpassar por essa etapa de tratamento. Mas eu, Ari, testador, já testei para ela essa herança. E agora, quem é que vai conservar essa herança enquanto a Maria estivesse tratando na clínica? Me parece que é o marido dela, o João, né? Ele está funcionando ali como herdeiro provisório, ou chamado herdeiro fiduciário. E é o provisório. Fiduciário é nesse sentido, né? É o herdeiro que daqui a pouco vai ser substituído, porque a palavra fiduciária também é nesse sentido, né? O substituto, né? Ele vai ser substituído por outro herdeiro, mas ele tem uma obrigação a cumprir, que é conservar a parte que cabe a Maria, né? A herança que cabe a ela, tá? Tomara que, se Deus quiser, o João cumpra com bom êxito, né? Porque a finalidade é essa, ele finalizar esta obrigação para depois ele ser retirado dessa titularidade, desse acervo e finalmente entregar esse bem, esse legado, né, para Maria propriamente dita, tá? Então, por isso que a lei chama atenção. Qual é o direito que vai ter a herdeira fideicomissária antes da condição? Uma expectativa de receber, uma expectativa de direito. Eu não posso, enquanto não cumprir com a condição do outro herdeiro, me habilitar. A Maria ainda não pode se habilitar enquanto o João não tiver finalizado o seu dever de casa. Tá? A sua obrigação propriamente dita que foi estipulada
naquela cláusula de fideicomisso. Quem estipulou, gente? Eu, Ari, enquanto testador. Tá? Me fiz entender? Professor, eu entendi. Então, fideicomisso, eu vou substituir os herdeiros, desde que seja ratificada aquela condição que no momento está suspensa para uma das partes, que no caso é o herdeiro fideicomissário, ele não pode ainda se habilitar, porque ele é o verdadeiro herdeiro, é o legítimo, só que o outro vai servir de ponte, né? Que é o fideicomissário. Tá? Aliás, é o fiduciário, perdão. O herdeiro fiduciário vai servir de ponte, para que aí sim o herdeiro fideicomissário venha depois se habilitar. E aí resgatar a herança propriamente dita. Tá? Ficou claro? Então, essa substituição de polos nós chamamos de cláusulas ou efeitos de fideicomisso, que é estipulado pelo próprio testador, tá? Que isso é sede de uma cláusula. Mas não se preocupe que esses detalhes nós vamos reforçar no estudo do testamento. O que eu quero que hoje vocês não esqueçam é que entre os cônjuges, eles também podem ser contemplados em sede de testamento, e é possível que um cônjuge depois ceda seu espaço para o outro cônjuge, para dar continuidade à administração daquela herança ou daquele legado propriamente dito. É isso que eu quero que vocês hoje saibam, tá? Não quero que vocês saiam daqui sabendo os efeitos da cláusula de fideicomisso, como é que é feito o procedimento. Não. O que eu quero é que vocês saiam daqui. Os cônjuges podem também ser substituídos em sede de testamento, tranquilamente, a partir do momento que um deles já iniciar a conservação do patrimônio, e depois ceder essa titularidade para o outro cônjuge. Tá? Haverá essa mudança de polos. Quem vai estipular é o testador. Cláusula de fideicomisso. Tá? Tranquilos? E mais, professor, acabou? Não, ainda tem o inciso terceiro, tá? Inciso terceiro diz o seguinte, lá vem, né? As dívidas anteriores ao casamento. Te lembra que eu iniciei até a aula falando também das dívidas, né? Dívidas anteriores. Calma lá. Regra geral, dívidas anteriores são incomunicáveis. Mas, como toda regra, tem o quê? Tem exceção. Qual é a exceção, meus amigos? Vamos ler. A não ser, salvo, se provierem de despesas com seus aprestos. Grifem, despesas e aprestos, tá? Ou reverterem em proveito comum. É claro que vocês devem estar se perguntando, né? Dívida anterior é reconhecida a título de incomunicabilidade. Regra geral, dívidas anteriores é da incumbência somente de uma das partes, desde que fique realmente comprovado que aquele bem foi conquistado a título singular, né? Porém, tenhamos cuidado. Há uma situação, meus amigos, em que o casal ainda não está formalizado na condição de cônjuges, ainda não estão casados, são noivos. Mas mesmo assim, eles podem ter constituído dívidas. Um dia eles vão casar. E se um dia também eles resolverem se divorciar, por incrível que pareça, aquelas dívidas antes do casamento, que haviam sido formalizadas, conquistadas, direcionadas, acreditem, elas também podem ser discutidas em sede de partilha. Acreditem, tá? Aquelas dívidas na condição de noivos, quer dizer que eu ainda posso resgatar para ser analisada em sede de partilha? É. Porém, tem um detalhe, não são todas as dívidas, tá? Aí é que eu vou chegar na pergunta do Marcos. Somente serão resgatáveis dívidas cuja natureza seja reconhecida como aprestos. E aí vem a pergunta do colega de todos, professor, aprestos, o que são aprestos? São dívidas, são modalidades, né? São especificidades de dívidas correlacionadas às despesas do casamento. Tá, Marcos? Então, não é qualquer dívida que eu posso, lá na frente, na partilha, levar essa discussão em sede
para que haja justamente essa comunicabilidade de esforços. Não são qualquer dívidas. São as dívidas correlacionadas às despesas do casamento ou chamado aprestos, tá? Exemplo de dívidas correlacionadas ao casamento, aos atos preparativos do casamento, melhor dizendo, né? A compra do enxoval do casamento, que mais? O aluguel da igreja, né? Que mais? A questão da locação do espaço para a recepção, compra dos anéis. Vocês estão me fazendo entender? Tudo que esteja correlacionado, propriamente dito, a esses atos preparativos para a realização do ato matrimonial propriamente dito. Essas despesas realizadas ainda na condição de noivos, estas despesas podem ser discutidas lá na frente, se um dia o casamento corrompido, né, terminar em sede de divórcio. Aí eu sempre, entre aspas, brinco com meus clientes, porque isso não é brincadeira, né? Eu solicito aos meus clientes, eu direciono a eles, né? Eu sugiro que a prova documental é de suma importância nesse momento, né? Porque dívidas comuns correlacionadas para ambos os esforços têm que estar muito bem ratificadas, comprovadas. Porque nem o João e nem a Maria querem somente arcar com esse prejuízo sozinho, né? Então, se você puder me trazer notas fiscais, recibos, né, comprovantes, extratos de cartões, tudo que esteja correlacionado a esse ato preparativo matrimonial, essa prévia do casamento, é claro que aí nós vamos fugir da regra da incomunicabilidade e nós vamos adentrar na regra geral, que é a comunicabilidade, que é o comum esforço do casal, tá? Por isso que ambos têm que resguardar essa prova fundamental, né? Que é o documento. A prova documental aí é de suma importância, não descartando as demais modalidades, né? Mas isso é fundamental porque o juiz ele vai analisar realmente, verificar se aquela dívida é fruto oriundo de aprestos, tá? Que agora vocês já sabem o significado da etimologia, né? Atos preparativos. Certo? Tranquilo, Marcos? Deu para entender os demais, tá? Além disso, meus amigos, nós temos também aqui, seguindo o nosso raciocínio, o inciso número 4, tá? Nós temos aqui no inciso número 4, que eu estou olhando aqui na tela, as doações antinupciais, né, feitas por um dos cônjuges ao outro. Cuidado. O João fez uma doação para Maria, ou vice-versa, porque ambos se encontram no estágio de casados, tá? E mais? E ainda por cima, professor, com cláusula de incomunicabilidade. Parecido esta redação com a redação do inciso primeiro, né, meus amigos? Se observar de novo lá o inciso primeiro, dá uma similitude, mas tem só uma grande diferença. Não sei se vocês já sabem me responder qual é a grande diferença dessa discussão desse inciso 4 para a redação do inciso primeiro desse próprio dispositivo. Não sei se de repente alguém conseguiu captar vossa mensagem, já dizia a escolinha, né? Não sei se alguém se habilita aí a responder. Não sei se vocês estão com o áudio ligado, né? Quem responder ganha meio ponto por nós. Bom, é muito simples, tá, gente? A diferença é, na redação que nós discutimos anteriormente, o inciso primeiro, o professor Ari, enquanto doador, o terceiro, adentrou na relação. Ou seja, eu formalizei um acervo, né, gravado com uma cláusula de incomunicabilidade. Diferentemente agora desta situação que nós estamos vendo nesse inciso 4. Não é um terceiro que está figurando na condição de doador, né? Mas é um dos cônjuges. E a lei não está dizendo de uma forma muito transparente, muito direta, por expresso,
Mas, pela nossa interpretação hermenêutica do direito, venhamos e convenhamos, chegamos ao entendimento em que um dos cônjuges, com seu próprio patrimônio, com um bem próprio, de repente, quer realizar um negócio jurídico para com o seu outro cônjuge, tá? Então, vamos imaginar que Daniele já tivera um determinado acervo, né? Antes de conhecer o seu atual cônjuge. Conheceu, casou-se e resolveu agora chegar com ele e oferecer esse determinado bem, realizar com ele um negócio jurídico. Ou seja, uma doação, que aí a lei está precisamente nos informando, né? Ela quer justamente se resguardar. Vamos imaginar que não é o caso da Daniela, mas vamos imaginar outras pessoas que estão com alguma doença, estão já no estágio de terminalidade, que não sabe se amanhã vão estar vivas, então querem se precaver. Claro, né, respeitando os outros eventuais parentes, os outros herdeiros, mas vamos imaginar que não tenham filhos, só estejam casados. Então, por uma questão de logística, um dos herdeiros já é, obviamente, o outro cônjuge, né, a condição de herdeiro, mas já em vida resolve doar para ele esse bem, que até então pertencia a ela, ou pertencia somente a ele, já em vida está antecipando aquela herança. E ainda por cima gravando com cláusula de incomunicabilidade. Se o seu João resolver doar o seu patrimônio próprio, já está dizendo, né? Seu próprio patrimônio singular, quer doar para Maria, gravado por essa cláusula de incomunicabilidade, é óbvio que quanto vida estiver a Dona Maria, ela não vai poder negociar esse bem com ninguém, né, queridos? Confere? Porque esse bem ele foi gravado a título personalíssimo, tá? Então, se ela pretende perpassar esse bem posteriormente, transferir, enquanto vida, ela não vai poder fazer isso, porque isso já foi formalizado em cartório. Professor, mas então esse bem nunca vai ser comercializado? A resposta você já sabe, né? Nem precisa você ter me perguntado. É claro que a Dona Maria tem que morrer, né, gente? Porque os efeitos dessa cláusula vão ser derrogados, a não ser que tenha determinados herdeiros substitutos, né? Mas se não assim estiver, aí nós vamos ter que perpassar pela outra regra da herança. Eu não vou discutir isso agora, dentro de uma ordem de preferência, tá? Mas a cláusula de incomunicabilidade para atos intervivos garante o direito único e exclusivo de administração desse bem, gerenciamento, conservação. E, obviamente, eu não tenho como perpassar essa responsabilidade para com nenhum outro sujeito, porque ele já foi formalizado a título personalíssimo. A vontade do seu João, que utilizou do seu próprio patrimônio e assim doou para a sua própria esposa. Ato de mera liberalidade dele. Tá? Me fiz entender? Então, esta é a grande diferença dessa discussão, desse dispositivo preciso para aquele dispositivo do inciso anterior, que nós lemos, do inciso primeiro. O primeiro, o professor Ari adentrou na relação, na condição de terceiro, para contemplar uma das partes, um dos cônjuges, que, obviamente, depois ele firmou um negócio jurídico, né, de alienação. Esse inciso número 4, eu não vou mentir para vocês, acaba até se tornando um pouco repetitivo, porque a segunda parte, né, acaba se assemelhando ao inciso primeiro. Qual é a segunda parte, professor? Quando o João recebe esse bem gravado de incomunicável, né, essa cláusula, ele pode muito bem vender também esse bem para a esposa. Não se assemelha essa redação com esse do inciso 4? Né? Claro que normalmente você já tem o bem próprio, você quer doar para o seu cônjuge, mas também você recebeu de um terceiro, e se você estiver na condição de casado, você também pode vender, alienar esse bem para o seu outro cônjuge, não tem problema nenhum. Só que, precisamente, o inciso número 4 está nos informando a regra da doação, tá?
E o 499 está nos informando a regra da alienação, porque a incomunicabilidade não gera inaliabilidade. Então você pode vender. Tá? Doação é uma coisa, venda, alienação é outra. São coisas diferentes. Vocês já estudaram isso no estudo dos contratos, né? Tá? Então, inciso número 4, um bem próprio de um cônjuge, tranquilamente, pode ser doado para o outro. Gravado, inclusive, por cláusula incomunicável, a título personalíssimo. Ninguém pode se intrometer nessa relação. Da feita que a dona Maria receber, enquanto vida ela estiver, ela não pode mais negociar inegociável para com qualquer outro sujeito. Mesmo que um dia ela também resolva se casar novamente, tá? Já me fizeram essa pergunta. Ela pode, não? Tá? Porque já havia sido gravado. Tá? Agora, se ela vier a falecer, aí já quebra esse vínculo. Tá? E, finalmente, meus amigos, o inciso número... Qual é o que eu estou, gente? Inciso número 5, né? Eu estou no inciso número 5. Me confirme aí, que meu telefone agora saiu fora do agora, ele voltou. Os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo o quê? O 659. Professor, eu não me lembro. Ah, mas eu te ajudo, a gente pode voltar um pouquinho lá para trás. Discutimos isso em sede de bens, né? Bens de uso pessoal, objeto de profissão, te lembra? Os proventos, né? As pensões, te lembra que eu discuti isso no regime da comunhão parcial? Aquela regrinha lá também se aplica aqui, ó, na comunhão universal, né? Só para relembrar a memória de vocês. Olha o inciso número 5 do artigo 659, estou vendo aqui no meu telefone, ó. Os bens de uso pessoal, objetos, vestuários. É incomunicável, né, queridos? Isso daí é seu, é título próprio. Né? Só para relembrar vocês, os livros, instrumentos de profissão, te lembra? Isso é até relativo, né? Te lembra aquela exceção que eu te falei da jurisprudência, né, que hoje flexibiliza? Se o outro determinado cônjuge também estiver na mesma condição, vier utilizar esses instrumentos para uso particular também, vier a comunicar esse uso, comunicar os esforços, aí é possível que haja uma exceção. Ou seja, é possível ser discutido em sede de partilha, tá? Aí vem também o inciso sexto, os proventos, salário, né? Ah, o salário da Daniela é da Daniele. Se ela já, obviamente, já tinha esse salário, o mesmo que ela vier a conquistar depois de casada, é dela. Provento é singular. Agora, o investimento do salário da Daniela em outro bem, aí eu me calo, né? Ela utilizar o salário dela para fim de uma alienação, de uma doação, aí os reflexos podem ser o quê, Daniele? Comunicáveis, né? Tá? O que mais? Pensões, lembra? Meio-soldos, montepios. Aquela regra que se aplica no regime da parcial, utilizo também aqui na universal, tá? É por isso que normalmente nas pensões, acho que eu comentei aqui com vocês, tem casal que normalmente prefere continuar numa união estável do que casar de novo, né? Principalmente as viúvas e os viúvos. Ah, eu tenho medo de perder a pensão deixada pelo meu finado marido em sede de herança, né? Porque se eu me casar de novo, o que que acontece, gente? Perco, né? Porque é título incomunicável, tá? Tá aí, ó, o exemplo da pensão e o regime da comunhão parcial quebra logo esse raciocínio, né? Se você firmar um novo casamento, meu amigo, bye bye Brasil, já dizia o ditado popular, tá? Isso é importante não esquecer, tá? O que mais que nós temos aqui, professor? Sim, o 669. Olha o que está dizendo o artigo 669, que está até no teu material aí, no teu roteiro. A incomunicabilidade, meus amigos, dos acervos, dos bens que nós lemos anteriormente, né, no artigo antecedente, não se estende ao quê? Essa incomunicabilidade? Aos frutos. Tu sabe que são frutos, né? Sim, pessoal, aquilo que a gente utiliza na nossa mastigação, é um alimento, não, não é? São rendimentos, tá? Dentro da regra do direito das coisas. Só tem um detalhe. Esses rendimentos, eles devem ser arrecadados, está dizendo aí, percebidos, né? Durante o quê? Durante o estágio de casamento, tá? Então, eu quero deixar bem claro.
esses rendimentos, e um bem, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, né? O fulano de tal já tinha um apartamento, comprou, mas ele resolveu alugar. Isso são os frutos, os aluguéis. Mas se ele casar amanhã, a cônjuge, ou de repente até a companheira, ela pode resgatar sim a cota parte desses aluguéis. Ah, gente, eu não vou te dizer aqui de antemão que vai resgatar o bem principal, porque ele é um bem a título próprio, né? Incomunicável. Agora, os rendimentos, os frutos, né? É passível de ser arrecadado desde que, aí vem a lei, né? Venham ser arrecadados, venham ser percebidos, que é a mesma coisa, tá? Durante, após o estágio da constância do casamento, tá? Ah, professor, eu não quero que a minha cônjuge ou companheira vá ter direito à percepção desses frutos, à arrecadação. Para isso que serve o pacto antinupcial, desde que esteja estipulado isso em convenção, né? Desde que também a outra parte aceite, né? Porque não adianta só, por exemplo, a Daniele querer formalizar o pacto somente com o seu interesse, em discordância com o interesse do seu marido. Porque aí é claro que o pacto não vai ter nenhuma vigência, né, queridos? Tem que haver uma comunicação de esforços. A aptidão tem que estar em sintonia dela e do esposo. Até porque, se isso não for possível, nós vamos ter uma fraude, nós vamos ter uma coação, que me cheira a vícios no negócio jurídico, tá? Então, o que eu quero te dizer aí, nesse artigo 669, né, que nós lemos agora, é que mesmo sendo um bem incomunicável, mas os acessórios, os rendimentos, principalmente em sede de aluguéis, por exemplo, né, é passível de ser divididos, desde que seja esse procedimento de arrecadação durante a formalização já do casamento ou da união estável. Ah, professor, o meu aluguel já iniciou antes mesmo de casado e continua ainda enquanto estou casado. Claro que para o juiz competente, para a justiça, vai levar em consideração o momento do casamento realizado, durante o estágio do casamento. Para isso que tem que ter o setor de cálculo para fazer toda uma triagem, né? Desde quando começou os aluguéis, perpassou durante o estágio do casamento, e é claro que a outra parte vai querer resgatar a sua partilha, considerando o estágio desse casamento, tá? Tranquilos? Deu para entender, meus queridos? Estão me fazendo entender? Além disso, nós temos a redação do artigo 670, que é uma repetição. Por quê? Bora ler aqui comigo. Aplique-se ao regime dessa comunhão universal o disposto no capítulo anterior. Qual o capítulo anterior? Ah, sim, comunhão parcial. Beleza. Com relação à administração dos bens. Te lembra que eu falei na aula passada daqueles cônjuges que podem estar firmados em uma sociedade empresarial? Eles podem ser empresários, donos de uma empresa, né? Vamos imaginar, por exemplo, que o Lucas já era empresário antes de conhecer a atual esposa. Conheceu, casou-se e continuou a gerenciar a administração desse patrimônio. Aí eu discuti, né? Quem é que pode responder por eventuais dívidas? Até então é ele, né? É o próprio Lucas. Mas se ela também tiver contribuído, ou de repente ter obtido até um proveito, né? Você lembra que eu comentei que ela também pode vir a responder, tá? Isso em sede de partilha. Estamos discutindo isso lá na frente, no dia o casamento finalizar, né? Esta regra que se aplica lá para parcial, para o regime, também se aplica aqui, tá? Mesmo raciocínio. Vocês estão com a caneta aí, né? Ah, pessoal, não. Então, pode digitar. Você pode combinar esse artigo lá com aquele que nós estudamos, lá do artigo 663. O artigo 663, 1663, que é referente à administração dos bens, né? A título dentro do regime da parcial. Se adequa também esta redação ao regime da comunhão universal. Mesmo raciocínio, mesma interpretação, tá? Só para vocês não esquecerem, tá bom?
E, por fim, meus amigos, no fim, olha o que está dizendo esse artigo aí, o 1670, só para a gente não perder o fio da meada, né? Extinta essa comunhão, professor, e efetuada a divisão dos créditos e do débito, polo ativo e polo passivo, né? Vai cessar a responsabilidade de cada um dos cônjuges para os credores do outro. Sabe o que quer dizer? Aí já em sede de partilha, tá, gente? Por exemplo, o Marco se divorciou com a fulana. Até então estavam numa condição de uma sociedade, de ramo de comércio empresarial. Até então, ambos gerenciavam aquela empresa de comum acordo. Infelizmente, depois do divórcio, né? Depois que o juiz definir a partilha, a responsabilidade que vai caber a ele e que vai caber a fulana, que agora vai passar a ser divorciada e o Marcos divorciado, cada um vai assumir a sua própria responsabilidade de gerenciar daqui para frente, feito ex nunc, né, o seu próprio negócio jurídico. Inclusive em sede de até de pagamentos de eventuais débitos. Responsabilidade para com seus credores. Eu, professor Ari, por exemplo, antes eu tinha um crédito a receber da própria sociedade conjugal, Marcos e fulana de tal. Já agora, na condição de divorciados, eu vou ter que acionar um dos dois, né? Para cobrar minha dívida, porque a sociedade conjugal deixou de existir. Confere, Marcos? Então, eu vou ter que acionar um deles. Quem é que vai me definir isso? Claro que é o judiciário depois que ratificar a partilha, tá? O que até então eu estava acionando ambos os dois, pleonasmo aceitável nesse momento, agora eu vou ter que me direcionar para buscar o meu quinhão, o meu crédito, somente um deles, tá? É isso que esse dispositivo está dizendo. Claro que, traduzindo em outras palavras, estamos aqui já formalizando, já indubitavelmente a separação definitiva dos corpos já foi sacramentada, já foi reconhecida em sede de divórcio. Cada um agora divorciado vai ficar com seu compromisso a resguardar daqui para frente, de hoje em diante, inclusive dando um respaldo para com seus credores, né? Agora o compromisso não é mais coletivo, e sim é singular, tá? Certo, meus amigos? Recapitulando, comunhão universal, etimologia, né? Eu vou direcionar para a comunhão dos esforços, bens que atualmente existem, que porventura aquele casal vai resgatar no futuro, e não descartando a possibilidade de atos pretéritos, efeitos jurídicos, dívidas, até acervos que haviam já sido conquistados até antes mesmo do casamento ter sido sacramentado. Diga lá os aprestos, né? E aí é claro que poucos casais atualmente não elegem a comunhão universal porque ainda querem preservar principalmente os bens anteriores. Muito embora possa ser que alguns elijam, tá? Não esqueçamos também que esse regime exige o pacto. E também não esqueçamos que a união estável também pode subsidiar desse regime, vírgula, desde que ela venha apresentar por primeiro o pacto ou convenção, né, em sede de reconhecimento de união estável, ou chamado contrato de convivência, que não é regra para a união estável, mas se os companheiros quiserem assim formalizar em sede de escritura pública, ali pode aproveitar o momento e eleger qualquer outro regime, a exemplo da comunhão universal, tá? Tranquilos? Deu para entender? Próxima aula, vamos fechar o capítulo com os aquestos e a separação. Ah, professor, eu estou doido para assistir a aula da separação. Pois é, normalmente hoje, em tempo de pandemia, cresceu muito o divórcio, né? E tem crescido bastante o regime da separação de bens. Eu não sei por que razão, mas vocês vão saber na próxima semana, tá bom? Muito obrigado aos que compareceram hoje, Ana Carolina, Daniele, Lucas, Marcos, os demais outros colegas que não puderam comparecer, né, por motivos particulares, mas na outra semana eu espero vocês aqui, tá? Amanhã eu vou deixar gravado já essa aula.
E aí vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Lembrando que na próxima semana vamos fechar esse capítulo 5 e já vou passar a segunda atividade avaliativa correspondente a este capítulo 5 para os senhores, tá? E aí fiquem atentos que aí eu já vou postar na plataforma. Tudo tranquilo? Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até quinta. Aliás, até terça que vem. Um abraço, meus amigos. Até terça. Aula encerrada.